Oi, quinto ano. Bom, a gente vai continuar agora, né, com psicologia e educação inclusiva. Antes, eu vou só falar uma coisa para vocês que eu já escrevi lá no grupo do Google Sala de Aula. Vocês foram muito, trouxeram casos muito interessantes. Foi muito bom. Eu gostei bastante. Senti uma pena de que não seja uma aula presencial para a gente ter mais troca de diálogos sobre as coisas, mas nós vamos ter oportunidade disso, tá? Coloquei meu recadinho lá último, mas foi fantástico. Comentei com o Vitor a participação de vocês, o quanto vocês relataram de casos, tanto pessoais, em situações de convivência com educação inclusiva durante a vida escolar, quanto da formação de vocês agora em estágios. Nossa, fiquei muito feliz com o envolvimento de vocês, com a forma de relato de vocês, com algumas situações de autocrítica ou até de proporcionar reflexão sobre o que aconteceu, né, nesse relato que vocês apresentavam. Então, isso tudo foi interessantíssimo. Contribuições que vocês tiveram, que vocês deram dentro dos estágios, eu adorei. Queria primeiro falar sobre isso, quanto que eu fiquei muito feliz sobre isso, tá? Agora a gente vai voltar, então, para a próxima aula, que é propriamente sobre os métodos que podem ser usados, que podem contribuir com o processo de desenvolvimento e aprendizagem na educação inclusiva. Então, o que a gente colocou, né? No final do programa, né? Porque a gente já passou por quase tudo, a gente colocou que dentro da atualidade, era para ser a legislação, a história da educação inclusiva no Brasil e tudo mais. Agora, dentro da atualidade da educação especial no Brasil, quais são os pontos que a gente vai estudar, né? Trajetórias escolares de pessoas com deficiência, formação de professores dentro do âmbito da educação inclusiva, escolas e famílias em situação de elo e de conflito, e o desenvolvimento e educação de pessoas com necessidades educativas especiais. Os três anteriores até seria mais um de um vídeo, o outro de situações que vão ser de testemunho, de pessoas que passaram para a formação de especialização em educação inclusiva, a trajetória de deficientes na escola. Então, não dá para eu tocar isso, né? Na volta do presencial, a gente pode trazer isso com essas pessoas compartilhando com vocês as experiências, tá? Mas agora a gente então resolvi dar continuidade pelo desenvolvimento e educação de pessoas com necessidades educativas especiais. Então, como que nós psicólogos podemos promover, contribuir com esse processo de desenvolvimento e aprendizagem dessas pessoas, né? Então, claramente que esse desenvolvimento foi pensado, né? Contribuir com isso na educação foi pensado no Piaget, no método clínico dele, e Skinner no ABA, tá? Que é bastante conhecido, que tem muitas respostas, muitos bons resultados em situação específica, que até vocês sabem, eu assumo bastante, não consigo, com o método clínico do Piaget, interagir diretamente em casos de necessidades educacionais especiais específicos, como a questão de TEA, né, do transtorno do espectro autista, e agora que eu tô conhecendo um pouco mais também a apraxia na fala, tá? Que até no método clínico do Piaget tem um processo, é isso que a gente vai começar a estudar hoje, mas tem um processo de acesso ao pensamento através de brincadeira, de interação, de colocar uma situação, um problema mais lúdica, mas eu acho, assim, do que eu tenho de experiência, eu ainda não consigo fazer isso para essas crianças com apraxia na fala, tá? E com TEA, menos ainda, tá bom? Então vamos lá, né? Só contar um pouquinho da história do método clínico dentro da psicologia propriamente, né? Ele começou por Witmer em 1896, é um psicólogo norte-americano, ele foi aluno do Wundt, né? E ele sucedeu até Cattell na Universidade da Pensilvânia. Então, ele começou com essa criação de um método que fizesse uma avaliação para tentar tratar de deficiências ou anomalias, né? Então, crianças, e também entre eles, crianças que apresentavam dificuldades em escolas normais, passavam por esse método clínico para fazer esse tipo de avaliação, tá?
Esse método era pautado totalmente em exame para o diagnóstico, né, para poder, a partir disso, tentar medicar ou especialização de propostas para contribuir com o melhor possível para aquela pessoa, tanto no aspecto mental quanto cognitivo, né? Então, dentro desses dois âmbitos era que esse método era usado. A partir disso foi que os psiquiatras também começaram a passar a utilizar muito desse método para estabelecer essas categorias, as categorias das doenças, né? Então, foi dentro desse método clínico que começou a ter toda essa avaliação mental, cognitiva no sujeito, né, dentro do processo psíquico do sujeito. E aí, entrando então com o Piaget, né, como é que ele entra com esse método clínico, em 1919 ele vai para Paris, onde ele fica como assistente de um estudo de Simon, né, e a busca desse estudo do Simon era de padronizar um teste para padronizar o raciocínio, né, qual que vai ser o teste que vai avaliar a possibilidade de raciocínio do sujeito. Então, o Piaget foi aplicar esse teste e tentar reproduzir quais os resultados para chegar num padrão de teste de raciocínio, tá? Só que isso não interessou muito o Piaget, né? E aí, a partir disso, ele não ficava focando em qual que era o sujeito, qual que eram as respostas que eram mais comuns e quais, né, os certos que eram mais comuns e os errados eram mais comuns, o que tinha de mais comum? Não. O que interessava para ele era de descobrir, né, qual que era a razão desse fracasso, o porquê que eles respondiam daquela forma, tá? Então, mais do que acesso de quantas respostas certas ou quantas respostas erradas em determinada faixa etária, um perfil específico, a questão é por que de tantas respostas erradas, né? O que leva a esse fracasso? Qual que é o porquê disso, né? Por que eles tinham dificuldade de resolver esses problemas e eles eram tão sistemáticos, essas dificuldades eram apresentadas por tantos, né? Então, o que acontece que esse processo, nessa faixa etária, crianças dessa idade, nessas situações, não conseguem responder de forma correta. Então, a partir disso, ele começa a buscar entender esse porquê. E dentro disso que ele começou a levantar a questão de como que é a forma de pensamento da criança, né? Então, para isso, ele começou a criar o método clínico de Piaget, né, que é conhecido como método clínico crítico, que aí a gente vai ver já, mas qual que é a principal, como que é a principal estrutura desse método Piaget? É uma conversa aberta, então coloca uma situação para a criança, para o sujeito, né? E aí, a partir disso, ele busca a justificativa e, dentro da justificativa, acessar o pensamento da criança sobre aquela situação, problema. E aí é que ele começa a elaborar as conhecidas provas piagetianas, né? Então, como que ele vai acessar o pensamento? É criar aquela situação para a criança, dentro daquela situação, perguntar o que a criança entende daquela situação e depois por quê, né? Dentro disso tudo, ele busca, né, essa questão de o método que era pro diagnóstico, o método ser usado para o acesso ao pensamento, à mente humana, né? Sobre isso é que ele vai pensar qual que é, então, dentro desse método, qual que é a intervenção que seria mais pertinente, que contribuiria mais para a evolução do pensamento. Então, ele coloca, eu só vou ajudar a evolução do pensamento de uma pessoa que tem problemas de aprendizagem, né? Tem problemas na forma de resolver uma situação, problema, eu só vou conseguir se eu acessar a forma como ela pensa sobre aquilo, né? E é a partir disso que ele cria esse método. Ele começou, né, e isso é tão conhecido,
pelo método não verbal com seus próprios filhos, e foi aí que ele estudou a inteligência sensório-motora e que fez toda a diferença na teoria do desenvolvimento humano, né? O quanto que antes da linguagem existe uma forma de conhecimento sobre o objeto do conhecimento, sobre o objeto externo de si mesmo. E isso precisava ser entendido para, a partir disso, ter essa possibilidade de busca de conhecimento sobre aquele objeto, né? Então, por exemplo, a criança no estágio sensório-motor, o foco principal do Piaget é de contribuir para que a criança tenha uma noção de objeto, porque a partir dessa noção de objeto é que ela vai fundamentar a busca dela de conhecimento sobre o objeto. Então, como que a gente vai entender o que a criança tem de dificuldade sobre o conhecimento, sobre qualquer que seja o objeto do conhecimento, se a gente não consegue entender qual é a noção de objeto do conhecimento que ele tem, tá? Então a gente precisa começar disso. A partir desse método, ele vai tentar entender então qual que é a representação dessa realidade, desse objeto do conhecimento que a criança tem e como que ele organiza mentalmente essa realidade, tá? Então, se a criança tem uma forma de organização das informações sobre o objeto, o adolescente, de uma forma muito frágil, né? Sem poder ter por exemplo, um adolescente de 12 anos pensando no desenvolvimento, ele deveria ter a noção o uso, né, do operatório concreto, o uso da lógica para justificar uma situação, problema que é colocada para ele, né? Então, no caso, por exemplo, das provas piagetianas, vamos voltar a elas. Se a criança utiliza a prova de volume, se ela vê dentro de 2 copos com a mesma estrutura, com o mesmo raio, né, dentro dele a mesma quantidade, e aí coloca dentro de um copo, de um dos líquidos de um dos copos, no mais fino e mais alto, e uma criança de 12 anos ainda acha que aquela representação mudou por ter mudado a quantidade de líquido, por ter mudado a formato do copo, então ela não consegue estruturar esse pensamento operatório, essa lógica sobre o que é volume. Volume é a quantidade de líquido que tem ali dentro. Isso não foi alterado, foi alterado o recipiente em que isso está colocado. Então, se ela não consegue isso, a gente tem que tentar pensar em como que a gente vai sensibilizar ela para ela poder tomar conhecimento, é o outro termo do Piaget que é tão importante, que a gente também já trabalhou lá no 2º ano, né, na Psicologia do Desenvolvimento 2, e é justamente dentro desse método clínico, o quanto que nessa situação, problema, a partir dessa conversa com a criança, é que a gente vai conseguir dar estrutura para ela de organizar o pensamento dela, de operar as informações sobre o objeto do conhecimento e, a partir disso, tomar consciência, de que objeto do conhecimento é esse e buscar uma definição dele de uma forma mais coerente, lógica, e não só por ideias e vontades dela mesma, né? Então é exatamente isso. Piaget destaca com a situação problema que é essa que acessa o pensamento do sujeito e as operações, né, do sujeito, como ele é capaz de realizar. Então é a partir disso que ele fundamenta a situação que possibilita a tomada de consciência e essa vai promover o progresso do pensamento, tá? Então é dentro disso esse modelo que a gente vai pensar e estruturar ele de uma forma prática maior na aula que vem, que eu gostaria que vocês entendessem e pensassem o quanto que dentro de uma escola, o quanto que dentro de uma clínica a gente pode usar desse método do Piaget para contribuir com essas operações mentais da criança, tá? É a partir
método que ele usa, como ele chama depois, né, de método crítico, e aí foi acabado colocado de método clínico crítico no Piaget, é uma busca de um diálogo livre da criança com o responsável que está com ela, ou o professor, ou no caso o psicólogo clínico, que vai tentar, a partir dessa linguagem das perguntas, contribuir com que a criança acesse o pensamento sobre aquele objeto do conhecimento, tá? Que ela tome consciência e é a partir disso, é a partir dessa tomada de consciência que ela vai organizar essas operações mentais sobre aquele objeto do conhecimento, tá? Ele coloca o quanto que o método, né, clínico crítico está muito mais voltado para o problema e o sujeito. Então, qual que é o problema, qual que é a dificuldade que o sujeito tem para aquele objeto do conhecimento, dentro daquele nível de pensamento sobre o objeto do conhecimento, para a partir disso montar as situações, né, montar um método para como que vai sensibilizar a criança, como que vai contribuir com a tomada de consciência da criança para aquilo, tá? Nesse método, a linguagem ela é colocada como um instrumento, tá? Ela é para poder acessar o pensamento da criança. A criança, quando ela fala sobre a forma como ela resolveu aquela situação, ela não fala de forma consciente, ela vai trazendo, quando a gente aplica, por exemplo, uma prova piagetiana, né, uma prova da massa, a criança ela vai falando espontaneamente, ele fala o quanto que é importante que essa resposta às perguntas, porque tem o mesmo tanto de massa nas duas bolas? Tem. E agora? Eu fiz uma cobra, tem o mesmo tanto de massa? Se a criança, isso eu falei muito para vocês, aplicando a prova piagetiana, se a criança falar não, se a criança falar sim, o mais importante não é o não e o sim, é por que ela acha que não tem a mesma quantidade. Por que ela acha que tem a mesma quantidade? É dentro disso que a gente tem que acessar o pensamento e a partir disso, você acha que tem a mesma quantidade? Lembra a contra-argumentação? A criança fala que na minhoca tem mais massinha do que na bola. Por que você acha que tem mais? Porque a minhoca é mais comprida do que a bola. E aí tem a contra-argumentação, que é o que ele traz. Mas se a criança... Um dia eu conversei com outra criança da sua idade, o Roberto, ele tem 5 anos também, e ele também me falou, ele também pegou as duas massinhas, viu que tinha o mesmo tanto na bola, e a hora que eu fiz uma minhoca, ele falou que a minhoca não tinha mais, que ela tinha o mesmo tanto da bola. Por que você acha que ele falou isso? Essa hora que você vai contra-argumentar, que você vai colocar ela ou não, né, em receio sobre aquilo que ela falou. Se ela não tem uma justificativa lógica para aquilo que ela falou, provavelmente ela vai titubear, né? Ou ela não tomou consciência de que não há lógica naquilo, na justificativa de que tem mais na cobra, então ela não vai titubear, ela vai acabar, quando é bem no estágio pré-operatório, né, bem distante, não está numa fase transicional para o estágio operatório, ela vai acabar não falando, mas será que ele está certo? Ela não vai nem titubear, ela vai falar, não, ele está errado, ele não sabe que esse daqui é maior, esse é maior. Agora, se a criança está numa transição, lembra até nas provas que vocês aplicaram, se ela está na transição do pré-operatório para o operatório concreto, ela vai buscar, ela já tem a possibilidade de pensamento por justificativa, né? E ela vai buscar uma justificativa coerente. Se o outro falou que a mesma quantidade, porque não é porque a cobra que mudou o formato, que mudou o tanto de massinha que tem, aquilo para ela vai causar algum desequilíbrio, alguma questão de qual que é a coerência, é dela ou é do outro, né? Tendo essa justificativa. Então é a partir disso, a partir destas dificuldades, desses porquê, dessa busca de explicar, desses porquês, desculpa, dessa busca de explicações que a gente acessa a dificuldade da criança, do adolescente, e que a partir disso também, dentro dessa contra-argumentação, a gente pode contribuir
para a tomada de consciência da criança, tá? Então, não é porque ele tá fazendo uma situação, é o que eu já tinha colocado aqui, né? A partir da prova em massa, que a gente vai acessar a hipótese dele e fazer uma contra-argumentação em busca de que ele organize essa hipótese dele, porque ela pode não estar sendo coerente, né? Então, é junto disso que esse método clínico crítico do Piaget pode contribuir nessa educação de crianças, adolescentes que apresentam problemas educacionais, tá? Então, o quanto que a gente pode de aprendizagem, né? Quanto que a gente pode usar desse método clínico crítico do Piaget, tá? Por enquanto é isso. O capítulo dele eu não consegui do Delval, na verdade, né? O capítulo que eu uso de base para esse método clínico crítico do Piaget não está escaneado nessas circunstâncias, né? Eu não vou escanear ainda, mas assim que tiver eu vou mandar para vocês, mas ainda assim eu vou mandar um texto para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse método clínico crítico do Piaget, tá? E aí na semana que vem a gente vai ver o passo a passo que a gente pode pôr disso na prática dentro de uma escola para atender, ou dentro de uma clínica para atender crianças com necessidades educacionais especiais, tá? Também peço para vocês entrarem, responderem a atividade que vai ter, é uma avaliação do método clínico, do método crítico do Piaget, tá? Dentro de uma prova. A partir disso, se a criança tem o operatório, tá em que estágio. Então, é dentro disso que vocês vão fazer. E depois, vocês, por favor, entrem no... Vou deixar o link lá direto para vocês também, no Google, no formulário do Google, para já responder também como é que foi essa aula, como é que o que contribuiu com vocês, o que ficou difícil, para eu poder melhorar na semana que vem também, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa semana, até semana que vem.